Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fé na Vida desta quarta-feira. Agradecendo a você que está em todo o Brasil. E a partir desse momento, falamos para mais de 1.300 cidades em todo o nosso país, além das nossas redes sociais. Também você que nos acompanha pelo canal do YouTube, pelo nosso Facebook. Também sejam todos muito bem-vindos. Queremos abraçar você de todo o Brasil, você de Curitiba, você da região metropolitana. E convidar você para ficar com a gente nesse momento. E você acompanhou aqui na TV Evangelizar o nosso terço em honra a Nossa Senhora de Guadalupe. Você sabe que no próximo domingo é dia da nossa padroeira das Américas. E nós rezamos juntos pedindo a intercessão de Nossa Senhora para todos nós, para toda a nossa família. E você pode interagir aqui no nosso programa de hoje. E claro, ela está comigo nessa tarde, nossa querida Thaís. Seja bem-vinda e você está aí ligadinha nas redes sociais. Convida todo mundo para acompanhar o nosso programa de hoje. Tá certo, eu estou aqui acompanhando já o chat. Então, por favor, manda sua mensagem para nós. Eu vou estar passando ela para o Diácono Felipe e acompanhando aqui o que vocês mandarem para ele, tá? Também estou anotando os nomes para colocar na árvore de Natal. Então, vai ser um programa bem gostoso hoje. Você falou em árvore de Natal, vamos mostrar para você, olha, nosso programa em ritmo de Natal, segunda semana do Advento. Olha que árvore mais linda aqui, com vários convidados que passaram no nosso programa desse ano. Esse é o último programa do ano, inclusive vários convidados que estiveram conosco, inclusive semana passada, as pessoas que participaram, você que mandar o seu nome, a Thaís vai anotar e nós vamos enfeitar a nossa árvore. Então não perca tempo, vai interagindo com a gente. Olha que árvore linda e o seu nome vai ficar aqui também, vamos colocar. E, claro, vamos rezar por você e por toda a sua família. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a convivência familiar. E vamos falar também sobre os projetos. Qual é o seu propósito? Você conseguiu realizar todos os seus propósitos nesse ano? Você já está preparando os seus propósitos para o ano que vem? Vamos falar sobre isso também no nosso programa de hoje. E hoje, você sabe, é dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, queremos pedir hoje nesta solenidade que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, abençoe muito a você, abençoe muito a sua família. Então, queremos pedir sempre a sua intercessão, que ela nos abençoe. E claro, você sabe, onde está o filho, está a mãe. Onde está a mãe, está o filho. Peça à mãe que o filho, com certeza, vai atender o seu pedido. E o programa de hoje nós vamos falar sobre a família, e nada melhor do que começar o nosso programa de hoje. Inclusive tem imagens aí que está circulando pelas redes sociais que tem chamado muita atenção. É do padre brasileiro do Instituto do Verbo Encarnado. Estamos mostrando a imagem para vocês. É o padre Jonas Magno de Oliveira com a sua mãe, também freira, né? Contemplativa do mesmo carisma que tem aí viralizado nas nossas redes sociais. E a mãe do padre Jonas, né, ficou ao seu lado durante todo o tempo, ensinando as virtudes para o seu filho. E eles, os dois, né, participam desse momento importante das suas vidas. As irmãs do Instituto Servas do Senhor e da Virgem Maria de Matará, ramo feminino da família, né, do Verbo encarnado. Que bonito, né? Ver a mãe e o filho, uma imagem maravilhosa que toca o nosso coração. E assim, nós vamos começar o nosso programa para falar realmente dessa convivência, falar das famílias. E eu quero receber com muito carinho o nosso convidado de hoje, o Gelson de Oliveira, ele que é doutor em filosofia, para falar com a gente sobre a família. Seja bem-vindo, Gelson, mais uma vez ao Fé na Vida. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Felipe. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Por favor, fique à vontade. Obrigado. E vamos aproveitar o nosso programa. Inclusive, você pode, se tiver alguma pergunta, aí vai interagindo com a gente em nossas redes sociais, que a nossa querida Thaís vai trazer aqui o seu pedido, o seu comentário ou a sua dúvida também. Gelson, começar a nossa conversa, falar dessa convivência da vida familiar, começar falando sobre a igreja doméstica. O que significa a gente dizer da nossa igreja doméstica? Então, Felipe, a família é, na verdade, a primeira grande experiência que a gente tem de tudo na vida, né? E também de fé, né? Também de igreja. Se a gente pensar, inclusive, a igreja como um espaço de criação de valores, um espaço de, vamos dizer assim, desenvolvimento de questões éticas, né? De comportamento, de referência afetiva uns com os outros,
é de fato na família que a gente começa aquilo que nós podemos chamar de uma cultura de fé, de uma cultura de espiritualidade, né? Então, essa ideia que não é necessariamente do Papa Francisco, mas que ele vem falando bastante, né? Ela nos convoca, eu acho, para uma coisa muito importante, que é justamente a função, a tarefa de fazer com que a nossa família, Felipe, seja uma espécie de laboratório daquilo que a gente gostaria que toda a sociedade fosse. Olha que eu acho que isso. Laboratório. Um laboratório. A gente tem que experimentar dentro da família tudo aquilo que a gente gostaria que fosse a regra da sociedade. Veja, se eu falo em, sei lá, de luta contra a corrupção, se eu falo de respeito, de dignidade, de empatia, de diálogo, né, de amor, que é o grande nome de um sentimento superior, tudo isso começa aonde? Começa na família. Na filosofia, Felipe, nós sempre falamos que a família é o núcleo da sociedade. Certo. E por que ela é o núcleo da sociedade? Porque é isso, ela é o laboratório, pais, filhos, né? Aliás, a ideia mesmo de família, que hoje inclui, por exemplo, cachorros, gatos, né, os nossos pets, essa ideia de família, ela é uma família que poderia ser pensada como aqueles que habitam o mesmo lugar. E porque habitamos o mesmo lugar, precisamos de regras. A gente precisa, então, entrar em acordos, fazer determinados pactos, determinados contratos, que nos ajudam a viver aí, nesse pequeno espaço social. Esse pequeno espaço social, portanto, ensina aos mais jovens da nossa espécie, às crianças desde o primeiro momento, o que eles têm que fazer fora dali. Então, veja o testemunho e a grandeza, a importância que é, por exemplo, o que um pai, o que uma mãe ensinam para um filho. Mas não só aquilo que eles ensinam falando, né? O melhor ensinamento é justamente a prática, o testemunho, é o exemplo, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. A família é um lugar de exemplo em que adultos mostram para os mais jovens o que a gente deseja para a sociedade. Muitas vezes, quando a gente olha para a sociedade, a gente identifica os problemas, né? Tantos, né? Violência, ódio, enfim, uma série de dilemas que a sociedade como um todo, não estou falando só da brasileira, estou falando da sociedade mundial. Né? A gente precisa aprender a mudar isso a partir desse pequeno núcleo. Vou te contar uma coisa, Felipe. Eu lancei um livro recentemente que se chama A Filosofia Vai ao Museu, no qual eu analisei uma obra de um pintor inglês chamado David Hockney, e ele se chama Meus Pais. Esse quadro, que é um quadro grande, está na National Gallery em Londres, é um quadro muito forte porque mostra a intimidade da vida familiar, né? A intimidade da vida da família. Esse quadro representa aquilo que a gente deseja que toda casa seja, que todo lar seja um espaço de convivência. E aí é que nós entramos num dilema. Por quê? Porque muitas vezes aquela convivência de um pai com o seu filho, de uma mãe com seus filhos ou com o marido, esse espaço está sendo comprometido no mundo contemporâneo, por causa da pressa, das agendas, dos compromissos. Muitas vezes a gente perde essa ideia de que a família é o espaço de interioridade, é um espaço de aconchego, em que a gente, por exemplo, sei lá, eu tenho uma campanha para falar para você, Felipe, a favor da mesa. Certo. Porque, veja bem, a mesa, muitas vezes, vira o que nas nossas casas? Depósito de chave, não é assim? Verdade. Coisa de conta para pagar, lugar de vai coisa, jogando ali. Vai jogando em cima quando chega. E cadê aquele momento em que a gente senta junto? Isso é fundamental. Não né? é? Que a gente come junto. Comer não é um ato só, vamos dizer assim, biológico. Comer é um ato espiritual. Eu sempre digo que Jesus, não é à toa, ele falou, se quiserem lembrar de mim, comam junto. Mais ou menos isso, né? Simplificando. E sempre ele estava à mesa com os seus. Não é? E tinha é? uma prática constante de sentar e comer. Não tem nenhuma religião que eu conheço, ainda católica ainda mais, que não faz a mesma coisa quando quer lembrar das suas divindades de Deus. Ela senta para comer. Jesus não disse, se quiserem lembrar de mim, subam numa árvore bem alto, fiquem 5 minutos embaixo d'água sem respirar, sei lá, coisa desse tipo. Ele não disse nada disso, ele disse, sentem para comer. E veja, Felipe,
é tão forte isso que toda a cultura humana nasceu na beira de uma mesa. Se não uma mesa especificamente, pelo menos uma fogueira, porque quando a gente foi lá para o fundo de uma caverna para comer aquele animal que a gente tinha caçado, lá no mundo primitivo, a gente começou a desenhar no fundo daquela caverna como é que tinha sido aquela caça, etc. Demos início à cultura. Então, uma sociedade que não come junto é uma sociedade que está comprometida do ponto de vista dos seus valores. Se faz necessário isso hoje, principalmente, eu lembro para você de casa, se você não tem o hábito, nisso que o Gelson está falando para a gente, quando você for à mesa, reunir a mesa, mesmo nessa correria toda, procure fazer aquele momento de oração. Por isso também da igreja doméstica. São João Paulo II também nos fala, né, que a família é o santuário da vida. Então vamos aproveitar esse lugar santo, inclusive, para conversarmos à mesa e fazermos o nosso momento de oração. Nossa conversa está muito boa aqui, mas eu preciso também mostrar para você um VT, né, que fala, a Luciana, inclusive, a Luciana, ela é da Bahia e ela traz uma boa notícia aqui para nós, né, um exemplo de como os pais são importantes na vida dos filhos. Vamos ver. Olá, eu sou a Luciana e eu tenho uma boa notícia para te contar. Aconteceu lá nos Estados Unidos, lá em Ohio. Um pai, o Joey, ele tem 2 filhos com síndrome de Down. A Mary Kate, de 21 anos, e o Josh, de 18 anos. A Mary Kate, ela tinha feito um curso profissionalizante, e tinha esse desejo de se inserir no mercado de trabalho. Porém, a oportunidade não apareceu. Seu pai pensou fora da caixinha, com criatividade, resolveu fazer uma proposta para Mary Kate. Olha, eu compro um carro de sorvete para trabalhar contigo, mas se você aceitar o seu irmão Josh como parceiro de trabalho. E em abril, o Joey adquiriu um carro de sorvete e foi trabalhar com seus 2 filhos. Saíram pelas ruas de Ohio vendendo sorvete e foi o maior sucesso. Eles já venderam mais de 5.000 sorvetes. O Joey também objetivava, né? Ele pensava, não, eu vou auxiliar a Mary Kate e o Josh a desenvolver o empreendedorismo, né, com esse comércio, mas também desenvolver habilidades financeiras, habilidades sociais, habilidades de comunicação. É uma notícia maravilhosa, não é? Tenho certeza que inspirou você e vai inspirar muitas e muitas pessoas, assim como me inspirou e me deixou muito feliz, ok? Essa foi a boa notícia de hoje. Que bacana essa boa notícia, esse convívio familiar. O exemplo, a gente falava aqui, o Gelson falava dessa questão do exemplo na família, e tudo realmente começa na família. Inclusive, Gelson, a nossa família é o berço, inclusive, para as vocações. Você falava do exemplo, tão importante também. A gente começou o programa falando, inclusive, da mãe e do filho ali, isso é muito importante. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que lembrar isso, né? Quer dizer, esse testemunho, esse exemplo dos pais ajuda também, eu diria assim, as crianças, os jovens, desde cedo a se encontrarem, vocacionalmente falando, né? Seja para a vida religiosa, seja para a vida leiga, mas principalmente se encontrarem como seres humanos no mundo comprometidos com o bem comum, que é o que mais falta na nossa sociedade. E, de novo, eu queria insistir, né, Felipe? Veja, uma sociedade que cada um tem o seu Black Mirror, né? Sua telinha preta, que tem tantas coisas, né, e que vive lá trancado, cada um no seu quarto, é uma sociedade que não contribui para isso, né? Se a nossa família continuar cada um trancado no seu quarto, sem esses espaços de convivência, que eu chamaria assim de lugar focal. Você sabe que a palavra fogo e a palavra foco têm a mesma origem, né? Tem a ver com uma mitologia grega que diz que no centro da casa grega estava um fogo, que é um pouco, na minha infância, era o fogão a lenha, era onde a gente, né, ficava um tempo, que era um lugar frio, eu sou do Rio Grande do Sul, então lugares frios assim em torno da comida ou ainda em torno do aquecimento ali do fogão, né? Lugares focais são esses, em que a gente se reúne, em que a gente se encontra. E hoje nós podíamos olhar para as nossas casas, fazer uma avaliação, inclusive arquitetural, vamos dizer assim, do mobiliário da nossa casa.
casa, como é que a gente está organizando a nossa casa para ser de fato uma família, né? Para ser um espaço afetivo, de gente que mora junto, mas porque mora junto não só porque tem o mesmo sangue, porque tem o mesmo antepassado, mas porque mora junto, porque tem laços afetivos. E para isso nós precisamos cultivar, porque às vezes a gente acha, Felipe, que o laço afetivo basta a gente ter, assim, nós somos amigos, ou o outro é meu pai, o outro é meu irmão. Na verdade, não é assim. A gente tem que pensar em estratégias constantes para confirmar esses laços afetivos. Então, eu acho que o pai, a mãe ou os irmãos, todos têm que pensar estrategicamente como é que a minha casa pode ser transformada de verdade num lar. Um berço, né? de vocações. Num lar e num berço de vocações para, enfim, como eu disse, para a vida religiosa e também para toda a sociedade. Para toda a sociedade. Nosso tempo está muito curto aqui, o papo está bom, mas eu preciso ir para o intervalo. Mais uma vez eu quero te agradecer pela tua presença, segunda vez que você vem ao programa e nos inspira tanto. Então, muito obrigado, esperamos vocês, com certeza, esse é o último programa do ano, mas para o próximo ano estarmos juntos. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, parabéns pelo trabalho e um abraço a todos e todas. Então, obrigado pela sua participação mais uma vez. E você de casa, continue aí, porque eu preciso fazer um intervalo, é bem rapidinho, depois a gente vai falar sobre essas questões, dos propósitos para o ano que vem, e você pode interagir, você pode participar com a gente, e a Thaís, no próximo bloco, vai também falar para a gente quem que está aí participando, quem que está mandando o seu recado. É rapidinho, voltamos já. Estamos de volta com o Fé na Vida desta quarta-feira. Que alegria ter a sua companhia aqui na TV Evangelizar, mais de 1.300 cidades em todo o Brasil acompanhando, e você que nos acompanha também pelas nossas redes sociais. E eu lembro que no final do programa nós temos um momento de oração também no programa. Você pode aproveitar, vamos colocar aí o número para você ligar agora ou mandar uma mensagem para a gente no 41-3221-6060, está aparecendo aí no seu vídeo. Faça o seu pedido de oração para rezarmos juntos no final do programa de hoje. E claro, você interage também nas nossas redes sociais. Eu dizia no final do primeiro bloco que eu gostaria de saber se as pessoas estão participando e mandando o seu recado para cá. Então, Felipe, estão sim. Nós temos bastante pedidos de oração, Opa, né? que bom. Bastante Isso é nomes maravilhoso. das famílias para colocar nas árvores. Em resumo do primeiro bloco, a Maria de Fátima falou que a família, né? A nossa família é a base, então ela precisa ser forte mesmo, né? E ser Certo. segura em Deus também. Nós temos aqui uma participação internacional Opa! do Eduardo Caetano, e ele é muito grato a Deus pelas bênçãos que ele tem recebido na vida dele. Eu estou anotando aqui os nomes das famílias, eu tenho aqui a família Cardoso e Vieira, a família Santos Fernandes, Fernandes e família, Damasceno e família. Então, manda o seu nome para a gente, que eu estou anotando tudo aqui, e logo mais eu vou colocar ali na árvore. Thaís, vamos fazer isso já? Para Vamos. ficar, para as pessoas que estão participando, para deixar nossa árvore mais bonita. Então, convido para você colocar alguns nomes aqui. E aí, incentivo também você que ainda não mandou o seu nome, você que ainda não fez a sua interação aqui nas nossas redes sociais, você manda por quê? Porque a gente quer enfeitar. Olha, você está vendo aí, nós queremos enfeitar a nossa árvore. Esse é o último programa Fé na Vida do ano. Então aproveite, gente, mande aí. E a Thaís, com todo o carinho, vai anotar, como ela sempre faz nos nossos programas, e vai colocar o seu nome aqui. Aí, quer colocar o seu nome? Vamos colocar mais um, Thaís? Isso. E aí, você vai anotando os demais nomes. Quem ainda não participou, não fez a sua interação aqui com a gente, convido você, manda aí. E espalha para todo mundo que o Fé na Vida está no ar, né, Thaís? Com certeza. Fala para o povo aí, você que está antenado, para eles espalharem para todo mundo que nós estamos no ar aqui. Sim, com certeza. Nós estamos no ar agora. Manda, né, para os seus conhecidos. Eu estou anotando aqui, acompanhando os comentários de vocês, acompanhando os pedidos de oração também. Então, pode mandar que a gente está lendo tudo. Muito bem, participe. Quem não participou ainda,
manda a sua participação para cá. E agora eu quero receber os meus convidados também, para a gente vai falar sobre as metas. Inclusive, você pode interagir, seus propósitos para o ano que vem. Será que você já realizou todos os propósitos desse ano? O ano ainda não terminou, ainda dá tempo. Mas você fala assim, diácono, mas eu tenho alguns propósitos, mas não sei se eu faço da forma correta. Então a gente vai receber os nossos convidados de hoje. Por favor, quero chamar a Márcia Chemin, ela que é doutora em teologia. Seja bem-vinda, por favor, Márcia, por favor, aqui. Alexandre Weiler, também meu querido, seja bem-vindo aqui no nosso programa, por favor. Fique à vontade, a casa é de vocês, para a gente falar desse assunto tão importante, né? Que é, claro, a gente está falando da família, mas também todos nós, enquanto pessoas, individualmente falando, mas também como família, nós temos os nossos propósitos. E aí, será que a gente conseguiu os objetivos desse ano? Como se preparar? Quero começar com você, Márcia, por favor. Então, obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu acredito aí no nome do programa, Fé na Vida. Fé na Vida. Tivemos aí momentos de muita angústia durante quase 2 anos, que pode ter nos paralisado, mas não deve. Porque, afinal, se a gente tem fé na vida, tem alguma coisa que nos move. Para mim, chama esperança. O que você acha? Eu concordo com você. Nós não podemos jamais, até eu gosto muito, Márcio, acho que você conhece Dom José Mário Angonese, né, que esteve com a gente, bispo auxiliar. Ele sempre encerrava os programas da TV, do rádio, ele sempre dizia assim, nunca deixe a esperança morrer em você. Isso me marca muito, Alexandre e Márcia, e a você que está acompanhando, Thaís, porque realmente isso que você falou é muito importante. Jamais perdermos a esperança. Inclusive, a gente viveu esse período todo de pandemia e, graças a Deus, a gente ficava naquela esperança, inclusive, da vacina e que tudo fosse melhorar. E, graças a Deus, a gente conseguiu, graças ao trabalho de tanta gente, né, Alexandre? É verdade. A gente costuma dividir as pessoas até no mercado de trabalho, né, no mundo onde a gente vive, entre as pessoas que fazem acontecer, as que olham acontecer e as que perguntam depois de tudo o que foi que aconteceu. Então, justamente as pessoas que têm esperança são aquelas que fazem acontecer. E durante esse período, né, ele foi extremamente desafiador. As pessoas normalmente costumam falar que pandemia é um período, ou crise é um período de oportunidade. Isso é uma redonda mentira. Né? Na verdade, crise é desgraça mesmo. Crise só é oportunidade para quem está preparado. Né? E a gente sempre fala, consegue avançar na vida quem tem sorte. Mas o que é a sorte? A sorte é a oportunidade misturada ao preparo, né? E de quem não perdeu a motivação ao longo do tempo e quem faz acontecer. E com essa questão toda que a gente está falando, às vezes a esperança de melhorar, mas às vezes as pessoas fazem muitos projetos. Para o ano que vem eu vou fazer isso, para o ano que vem eu vou fazer aquilo. Aí eu pergunto para os dois aqui nessa conversa, como tirar isso do papel? Porque às vezes só fica no papel e não coloca em prática. Bom, eu acho que combina com esperança um a mais, que chama coragem. Coragem. Porque eu posso ficar esperando do verbo esperar, e isso não é bem esperançar, não é? Diria Paulo Freire. Então, como é que eu vou esperançar, num certo sentido? Eu tenho que me imbuir daquilo que está em mim, e que eu acredito que está em cada um de nós, que é a coragem de viver, de experimentar, de se movimentar. Não só ficar agitando, porque agitar você não sai do lugar, mas quando você se movimenta. Então, se você tem um propósito, se você ainda não tem, se você busca um sentido e ainda não encontrou, coragem, fé na vida. Vamos em frente. Aposto que o Alexandre tem ideias boas sobre isso. E aí, Alexandre? É importante isso. Com certeza, importantíssimo, né? E se me permite, poxa vida, vamos pegar um gancho nisso, né? As pessoas, com certeza, chega final de ano, as pessoas olham para frente e dizem assim, farei isso. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão em casa nesse momento lembram de pelo menos uma parte dos propósitos que fizeram no final do ano passado e até mesmo no final do ano anterior. E algumas pessoas com aquele gosto amargo. Eu não fiz nem a metade, eu não fiz 90%, porque, infelizmente, as pessoas confundem o planejamento de final de ano com uma lista de coisas que eu quero. Elas dizem apenas o que elas querem, não como, quando, onde, por quê. E aí elas perdem coisas importantíssimas, porque quando você só diz o que você quer e não diz como,
você não antevê o caminho. Se você não diz o porquê, você perde as razões. E aí a motivação também se perde ao longo do caminho. Então, muitas das vezes, as grandes razões por trás desse processo é, infelizmente, esquecer um bom planejamento. E a gente está falando disso, questão de planejamento para a nossa vida pessoal, para os nossos projetos, para o ano que vem, mas também, às vezes, a gente vive num mundo tão corrido, né? Do trabalho, todo mundo corre, você corre, eu corro, todos nós aí estamos correndo. Mas eu quero colocar também essa questão da espiritualidade. Se eu tenho uma vida tão corrida para atingir os meus objetivos, mas também não posso esquecer dos meus objetivos para Deus. Como que eu posso encontrar um tempo também e me planejar, por exemplo, para seguir mais a Deus, para ter esses momentos de espiritualidade em família, como a gente falava no primeiro bloco, de reunir a família à mesa, às vezes nem isso se faz mais. Você falou bem, quando eu estava assistindo antes o Gelson aqui, eu fiquei me recordando de quantos planos nós fazemos ao redor da mesa. E mesmo que a pessoa esteja vivendo só, ela também está fazendo planos e muitas vezes é sentada à mesa, se alimentando e planejando. Mas veja bem, eu acho que algumas coisas podem nos ajudar nesse período que vivemos. Vivemos um período difícil? Fato. Teremos um período difícil economicamente pela frente? Teremos. Como é que nós vamos encontrar, então, um sentido para continuar a existir cheio de esperança quando nós também estamos esperando, talvez, uma nova variante ou uma próxima pandemia? Então, me parece que endereçar para bons lugares, por exemplo, uma atitude de alguém que tem um mínimo de relação com a espiritualidade é: o que é que eu estou fazendo ou o que é que eu não estou fazendo e que impacta na vida de outras pessoas. Por exemplo, eu acho muito perigoso a gente se entristecer, se afligir e ficar quieto, pensando que não, é só eu que estou assim. Não, me parece que não. Por quê? Porque há outros que estão em desigualdade onde nunca estiveram. E desigualdade é aquele lugarzinho onde a gente não deve permanecer nunca, não é? Sim. Porque nós somos iguais, mas nós somos diferentes também. E desiguais a gente é de vez em quando. A gente espera que seja sempre temporário. Agora, uma coisa deve nortear nossos propósitos, eu acho, de aqui, hoje, dia 8 de dezembro, até o próximo 8 de dezembro, que é não ser indiferente. Está muito fácil a gente ser indiferente nesta correria, mas a indiferença é violência. Para mim, é violência e é uma negação de toda a espiritualidade que a gente possa ter. É isso, né? Um assunto tão importante para a gente debater. E essa conversa é tão importante também, porque às vezes sozinho a gente não consegue ver isso, né? É verdade, com certeza. E nessas horas a gente não pode esquecer de um grande homem de negócios extremamente atual, o Aristóteles. Ele fala que um dos segredos da vida é a virtude. E o que é a virtude? É um meio entre dois extremos. Um que peca pelo excesso, outro que peca pela falta. E no mundo que a gente vive hoje, e olhando para o futuro, e diante dessas perspectivas que às vezes são animadoras e outras nem tanto, onde que estão os excessos e onde que está a falta, né? Às vezes o excesso pode estar no excesso de materialismo, ou talvez até mesmo no excesso daquela piedade sem a prática, onde você tem uma fé sem obras. E aí a gente evoca aquela fábula, né, do monge que estava andando pelo interior, né, e ele encontrou um fazendeiro que estava trabalhando arduamente numa fazenda linda e maravilhosa, e aí ele se aproximou do fazendeiro e falou assim: nossa, que fazenda linda e maravilhosa que você tem. Deus trabalhou muito bem aí, hein? E aí o fazendeiro coçou a cabeça, tirou o chapéu, enxugou o suor da testa e falou assim: é verdade, Deus trabalhou bastante, mas você devia ver como era essa fazenda quando ele estava trabalhando sozinho aqui, né? Então, no final das contas, né, o que a gente precisa fazer? Né? Buscar equilíbrio na vida. A nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida psicológica, a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual, ela precisa ter um equilíbrio. Porque talvez vivamos na geração mais marcada por excessos, ou por excessos de A, de B, de C ou de D. E encontrar o equilíbrio talvez seja aquilo que mais deva fazer parte do nosso planejamento para o próximo ano, com certeza.
Estamos aqui no nosso Fé na Vida de hoje com esses convidados especiais, com a Márcia, com o Alexandre Weiler também, falando desses propósitos e também dessa questão da nossa família, dessa espiritualidade também. E agora eu quero chamar também um convidado para falar para a gente, que é o nosso querido Frei Gilson, que vai também falar para a gente sobre o propósito de Deus aqui na Terra. Vamos ver. Não seja esse cristão que diz com a boca, que canta com a boca, porque Jesus está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está aqui. Acredite nessa palavra. Quem é que vai para o céu? Quem colocar em prática a vontade do meu Pai. Que Deus te abençoe. Amém, Frei Gilson. Que Deus abençoe sua linda missão também. Inclusive, lembrando que eu quero convidar você para a próxima noite de louvor, né? O encerramento do Cerco de Jericó, inclusive com o Frei Gilson e o Marcelo Mariano, às 7h aqui na TV Evangelizar. E lembrando que a noite de louvor também, né? Ela está aberta ao público, você pode participar aqui com a gente também. Gente, eu preciso ir para o intervalo agora, mas eu quero agradecer mais uma vez, Alexandre Weiler, pela tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Sempre um prazer enorme retornar aqui na TV Evangelizar. Seja sempre bem-vindo. Márcia, que alegria tê-la também. Espero para o ano que vem, já como propósito já para a nossa vida, de nos encontrarmos de novo aqui. Que bom, porque você sabe que esperança a gente não guarda na gaveta, né? É verdade. A gente joga fora, joga para o mundo e arruma uma porção de gente para ir junto. Tá Muito certo, obrigado, querido. viu? Muito obrigado, viu? Convite. Mais uma vez pela sua presença. E Thaís, rapidinho aqui, eu tenho um tempo bem curto, mas como é que está o pessoal aí? Estão interagindo, participando? Bastante interação, o pessoal está mandando bastante pedido de oração, os nomes das famílias, eu estou anotando tudinho e no próximo bloco a gente vai colocar os nomes na árvore. Muito bem, e você continua participando. A gente vai para o intervalo agora, é bem rapidinho, sai daí, voltamos já. De volta na TV Evangelizar, nosso Fé na Vida. Olha que imagens maravilhosas que você está vendo aqui, né? Da nossa árvore de Natal, e ela está ficando mais bonita ainda, por quê? Porque você está interagindo, você está participando, está mandando o seu nome para cá. Já já, eu e Thaís vamos colocar mais nomes aqui, você que está participando aqui na nossa árvore de Natal. Falando em árvore de Natal, olha, você está vendo aí essas imagens maravilhosas aqui do nosso programa. Eu quero lembrar para você, agora a gente vai dar um pulo para outra parte do mundo. Nós vamos para Nova York. Tem uma telespectadora nossa, que é a Genoveva. Ela esteve em Nova York, na árvore de Natal, e deixou o seu recado aqui para a gente. Vamos ver. A tradicional árvore de Natal do Rockefeller Center, em Nova York, foi doada por um casal católico da cidade de Elkton, no estado americano de Virgínia. Ela é um dos principais pontos turísticos da cidade. Este ano, a árvore tem 85 anos, cerca de 24 metros de altura, mais de 50 mil luzes e, no topo, uma estrela com mais de 3 milhões de cristais de Swarovski, que pesa quase 400 quilos. Este lindo espetáculo já pode ser conferido todos os dias, das 6 da manhã à meia-noite. No dia de Natal, a árvore passará 24 horas acesa e no dia 31, as luzes vão brilhar das 6 da manhã às 9 da noite. A árvore de Natal do Rockefeller Center é uma tradição nova-iorquina desde 1931, quando operários que trabalhavam na construção do arranha-céu fizeram uma vaquinha para comprar o primeiro pinheiro, que tinha apenas 6 metros e foi enfeitado com guirlandas feitas pelas próprias famílias. Que árvore mais linda lá do Rockefeller Center, em Nova York. E você acompanha tudo aqui com a gente no Fé na Vida. E agora sim, eu quero chamar a nossa telespectadora, ela que esteve nessa árvore, gravou tudo e mandou para a gente, a Genoveva. Vamos ver. Eu estou aqui em Nova York para mostrar para vocês a maior
magnífica árvore de Natal do Rockefeller Center. Eu sou muito feliz em participar da obra Evangelizar e poder dar esse presente a vocês nessa noite, num lugar tão lindo, com uma energia tão maravilhosa. E sou feliz de participar da obra Evangelizar, porque eu acompanho aqui de Nova York essa obra, porque evangelizar é preciso. Deus abençoe. Amém, querida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de toda a sua família. E obrigado por ser uma associada desta obra, não do padre Reginaldo Manzotti, não do diácono Felipe, toda a nossa equipe, mas é uma obra da igreja. E ela falou com muita propriedade que evangelizar é preciso e necessário. Então, o nosso abraço a você, associado, que nos ajuda a evangelizar o Brasil e o mundo. E você pode se tornar um associado também, ligando agora, inclusive, 41-3221, 6060, porque evangelizar é preciso. E juntos nós evangelizamos muito mais. Então, desejar o nosso muito obrigado a você que nos ajuda sempre a manter a TV, evangelizar e a fazer a caridade para tantas pessoas. E você está aí interagindo, mandando a sua mensagem para cá. E agora eu quero conversar com a Thaís novamente, para saber, Thaís, se o pessoal está aí participando, está mandando o seu recado, está fazendo o seu pedido de oração. Estão, sim. A gente tem aqui a querida Dulce, ela acompanha o programa, assim, todas as semanas, né? Ela manda um abraço para o senhor, né? E um abraço nosso para você, Dulce. Muito obrigada pela sua audiência. Nós temos aqui a família Anjos, a família Santos, muitas pessoas, né? Muita gente mesmo interagindo. E agora eu quero colocar com vocês aqui, na árvore de Natal, a família Cesanovski, a família Sampaio, a família Vichuati também, que estão sempre acompanhando a TV Evangelizar. Nós temos vários nomes aqui, pedidos de oração, agradecimento. As pessoas são muito gratas, né, a Deus por tudo que Ele fez durante esse ano, mais um ano de pandemia. Então, tem muito agradecimento, agradecimento pela saúde, agradecimento por muitas coisas boas na vida. Esse é o momento também que nós devemos fazer, aproveitar, agradecermos a Deus, a nossa gratidão por tudo que Ele faz sempre, todos os dias em nossas vidas. E, claro, agradecer a você também que faz parte dessa obra e nos ajuda a evangelizar o Brasil e o mundo. E agora eu quero falar também, nosso querido Dom Hamilton, né? Falar para aqui, para essa câmera aqui, com você que está acompanhando aí. O Dom Hamilton... Dom Hamilton, ele foi nosso bispo auxiliar aqui, e Dom Hamilton sempre deixando reflexões muito importantes para todos nós. E ele postou um texto nas redes sociais que chamou a atenção de todos nós aí, quando ele fala de um presépio de máscara, com o seguinte texto: olha que profundo isso, máscaras. Jamais pensei que chegaríamos num tempo em que as máscaras que sufocam e limitam a expressão facial impediriam a proliferação de um vírus letal. Jamais pensei ver um presépio de máscaras, sem as máscaras que falsificam pessoas, mas com as máscaras que têm salvado vidas pelas mãos de um artista genial. Benditas as máscaras que não mascaram, pelo contrário, trazem o mistério da sua essência, revelando a face de Deus por detrás da espera da criatividade. Continuemos a usar as máscaras. O tempo pandêmico pede e o período natalino sugere. Profunda esta reflexão de Dom Hamilton, e fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho a Dom Hamilton, sempre participando com a gente também. E agora queremos chamar para você o VT de São José, né? Estamos chegando aí ao final do ano de São José. E o Frei Mateus, da congregação Oblatos de São José, vai dar dicas de como encerrar esse ano. Veja. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Frei Mateus Baliski, sou religioso na congregação dos Oblatos de São José. É com grande alegria que eu venho aqui hoje para dar algumas dicas para você bem vivenciar essa última semana do ano de São José. A primeira dela é a que o Papa Francisco nos deixou, a sua carta apostólica, a Patris Corde, com o coração de Pai. Ela é uma carta curta, mas de uma riqueza imensa, que
que pode nos ajudar a amar mais a São José e, por consequência, amar também mais a Jesus. Outra prática é lucrar uma indulgência plenária neste ano de São José, ano especial. Você pode, claro, com a sua confissão em dia, fazendo a comunhão eucarística e rezando nas intenções do Santo Padre e Papa, lucrar uma indulgência plenária. Deixo aqui também a dica de outras práticas, como, por exemplo, algumas orações que nós podemos estar fazendo nesses dias a São José. De modo especial, no final da Patriscórdia, você pode encontrar uma oração dedicada a São José e outras tantas orações que nós podemos encontrar. É um período também de nós nos aproximarmos mais do coração de São José, de aprendermos dele, principalmente a cuidar dos interesses de Jesus, a ser mais íntimos de Jesus. Que ele possa interceder por nós no final deste ano, dedicado a ele, mas também no decorrer de toda a nossa vida, que São José possa ser nosso pai espiritual, nosso mestre na nossa vida espiritual, na nossa busca de relação com Deus e com o próximo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, Frei. Obrigado pela sua participação aqui no Fé na Vida de hoje. Você sabe que jovem é diferente, jovem gosta de animar. Nós temos uma jovem aqui no estúdio, Thaís, mas tem os jovens da internet, que são jovens marianos, jovens católicos. Inclusive, tem uma dancinha especial que eles estão fazendo na internet aí. Vamos ver. Eu confesso, viu, diretor, que eu gostaria de dançar bonitinho assim, mas eu não consigo, não. Você consegue, Thaís? Nessa coreografia? Dessa forma tão sincada assim, não. Mas então, ó, se a jovem não consegue, imagine o jovem vovô aqui. Então, eu não consigo. Mas vamos treinar para o ano que vem? Pode Vamos ser. colocar como propósito? A gente falou de propósito certeza. hoje. Para o ano que Pode vem? ser. Obrigado, Thaís, pela tua presença aqui hoje obrigada, no programa. Tá? É sempre um prazer estar aqui com você servindo. E Obrigada para o ano que mesmo. vem, com certeza, estaremos juntos. Com certeza. Aqui no Fé na Vida. E juntos com todos vocês também que estão aí acompanhando o nosso programa. Gente, estamos caminhando para o final do Fé na Vida. E eu digo sempre no início do programa que você participa, manda o seu pedido de oração, que nós vamos rezar por vocês. E eu quero chegar mais perto aqui das velas do Advento e pedir que realmente a luz de Cristo abençoe muito a sua vida, ilumine a sua vida e a vida das pessoas de toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir que Nossa Senhora da Imaculada Conceição abençoe muito a sua vida. A gente falou muito no programa de hoje de reunir a família e de poder rezar juntos. Então eu peço para vocês, sempre que puder, reze em família, porque família que reza unida permanece unida. E eu quero pedir também, nesse último programa do ano, que Nossa Senhora de Guadalupe, que ela abençoe muito você, abençoe muito a sua família e abençoe a toda a nossa equipe. Agradeço toda a nossa equipe desse ano e que Deus os abençoe hoje e sempre. Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro. Você fica agora com o terço das Santas Chagas. Valeu, gente. Beijo no seu coração.